Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Top Invest e mais essa aula de conhecimentos bancários para nosso concurso do Banrisul. Pessoal, já vimos então toda a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, seus órgãos reguladores e regulamentadores, que são o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e o CVM. Estamos vendo agora o assunto de políticas econômicas. Vimos então noções de política monetária, que é a política econômica de um país referente à moeda em circulação, a política fiscal, que compete ao orçamento de um país e também aos impostos e às arrecadações do governo federal ou dos governos estaduais. Hoje a gente vai ver a política cambial. Bom, o que é política cambial? Na verdade, a política cambial, assim como as demais políticas, o próprio nome já diz. Política cambial refere-se, então, à taxa de câmbio de um determinado país. Assim como um produto tem um valor, uma moeda tem um valor em relação às outras. Os principais parâmetros de comparação do valor do real é referente ao dólar e referente ao euro. Quanto ao dólar, o Banco Central do Brasil divulga diariamente uma taxa chamada PTAX. A PTAX, então, é a taxa oficial de câmbio do país, perfeito? Os tipos. Nós temos aqui três tipos de política cambial. Nós temos a política cambial fixa, a flutuante e a híbrida, que é uma mistura das duas. A política cambial fixo é bem simples. Na verdade, o governo federal, através do seu Banco Central, vai estabelecer um valor do câmbio. Esse tipo de política de regime cambial fixo normalmente é adotado por países socialistas, como a China, Cuba, enfim, onde é determinado um valor em relação às moedas internacionais. Tá? Países socialistas geralmente adotam esse tipo de regime cambial. Em contrapartida, a gente tem aqui regime de política cambial flutuante. Aqui nesse regime de política cambial flutuante não há qualquer intervenção do Banco Central na política cambial. Como que ela funciona? Simplesmente o mercado vai determinar o preço da moeda com as ofertas de compra e venda. Não existe qualquer interferência dos bancos centrais. Quanto mais interesse, quanto mais oferta de uma moeda há, menor é o valor dela, e quanto maior a demanda, maior é o valor dela, perfeito? Na política cambial flutuante, é a livre oferta do mercado sem qualquer intervenção dos bancos centrais. E aqui, as políticas híbridas é uma mescla das duas, é uma espécie de mistura de câmbio fixo com câmbio flutuante. A gente tem dois tipos na política cambial híbrida. A gente tem das bandas cambiais, que foi adotado no Brasil de 94 a 99, onde existia um valor mínimo e um valor máximo para a cotação do dólar, por exemplo, que é a moeda referência. Quando chegava perto do valor mínimo, o Banco Central atuava na compra de dólares para subir o valor da moeda, e da mesma forma, quando o dólar estava numa taxa muito alta, perto do valor máximo, o Banco Central entrava no mercado, ofertando a venda de uma grande quantidade de dólares para então baixar o preço do dólar. E a forma de regime cambial adotado hoje é o Dirty Float. Dirty Float, em português, significa câmbio sujo. Como é que funciona? Ele é um pouco mais... O Banco Central entra em atuação única e exclusivamente para evitar uma grande volatilidade no mercado de câmbio. Quando a moeda começa a ter grandes oscilações, para evitar quebras de pequenas empresas que mexem com câmbio, para evitar grandes prejuízos no mercado financeiro, então o Banco Central intervém para evitar essa volatilidade acima do normal, perfeito? Revisando então política cambial fixa, o Banco Central do determinado país estabelece taxa de câmbio, não há variação. A política cambial flutuante é estabelecida pelo livre mercado, sem qualquer interferência dos bancos centrais. E a política cambial híbrida é uma mistura das duas. Com as bandas cambiais existe um valor mínimo e um valor máximo para a taxa de câmbio. E o Dirty Float, ou câmbio sujo, é quando os bancos centrais intervêm unicamente para evitar um excesso de volatilidade, perfeito? Pessoal, não deixem de clicar em gostei no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até as próximas aulas. Muito obrigado e bons estudos a todos.